E esse é o terceiro vídeo da série Jeremias e o Grito da Meia-Noite. Nós estamos meditando em Jeremias capítulo 6 e também estamos meditando a respeito daquele texto de Mateus capítulo 25, no versículo 6. Esses dois textos são textos paralelos, porque Mateus capítulo 25, no versículo 6, fala a respeito do grito da meia-noite, o anúncio da volta de Jesus. E Jeremias, no capítulo 6, fala a respeito do toque da trombeta. Toque da trombeta, grito da meia-noite, são maneiras diferentes de falar a mesma coisa. O anúncio da palavra de Deus, o anúncio do retorno de Jesus acontecerá no grito da meia-noite e também no toque das trombetas. Queridos, o toque das trombetas já está acontecendo e você precisa estar atento a respeito dos acontecimentos que antecederão o retorno de Jesus e o que essas pessoas estão anunciando. E nós precisamos estar atentos a respeito de que som está saindo dessas trombetas. Não entendeu nada? Eu sugiro que você retorne aos dois vídeos anteriores para ter uma melhor compreensão de tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Então vamos lá, Jeremias capítulo 6, vamos ler o versículo 10 apenas, que diz assim: A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Primeira coisa, a quem falarei e a quem testemunharei? Desde a descida do Espírito Santo está sendo anunciada a palavra de Deus. Desde a descida do Espírito Santo, eu vou corrigir a minha fala, desde a descida do Espírito Santo está sendo anunciada a nova aliança. Desceu o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus disse: E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e aos confins da terra. E quando o profeta Jeremias pergunta a quem falarei e a quem testemunharei, ele está dizendo, as pessoas não querem me ouvir. Mas o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes e desde aquele período está sendo anunciada a palavra de Deus. Desde aquele período está sendo anunciado o juízo de Deus sobre esta terra e o retorno de Jesus. Tanto é que até antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, o próprio João Batista disse: Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu a fugir da ira que se aproxima? Então, nós somos testemunhas de Jesus para anunciar a palavra de Deus. Agora, o texto continua e o profeta Jeremias diz: Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos. Queridos, o que eu vou falar aqui é muito, muito importante. A circuncisão na antiga aliança era uma marca feita no órgão sexual masculino para mostrar que o povo de Israel tinha aliança com Deus. E quando ele fala sobre incircuncisão de ouvidos, ele está falando sobre pessoas que são incapazes de ouvir a mensagem da aliança. A mensagem da aliança, como eu falei, é a mensagem de Jesus. E nós já estamos vivendo este período que as pessoas que se dizem cristãs, elas acham que a palavra de Deus pregada de sua forma completa e verdadeira é uma mensagem muito dura. Queridos, nós precisamos pregar a palavra de Deus e anunciar o amor de Deus de maneira completa. Você diz para as pessoas, Jesus te ama. Você precisa abandonar o seu pecado. A oração da confissão, ela é uma oração que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador e as pessoas pedem perdão pelos seus pecados. É por isso que Romanos vai falar que todo aquele que receber Jesus e crer em seu coração, esse será salvo. Ou seja, não tem como eu receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de minha vida e ele habitar em meu coração se eu não me arrepender de meus pecados. E ele ainda diz que essas pessoas acham a palavra de Deus uma coisa vergonhosa. Não gostam dela. Jeremias está falando a respeito de pessoas que são incapazes de ouvir a palavra de Deus, porque elas estão com os ouvidos fechados para compreender a mensagem da aliança. E como eles não compreendem a mensagem da aliança, eles acham que a palavra de Deus é coisa vergonhosa. Queridos, todas as vezes que você assistir ou ouvir um grupo de pessoas achando que a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem muito radical, quando você estiver ouvindo pessoas que estão dizendo, você é muito legalista, significa que essas pessoas estão começando a ficar com seus ouvidos fechados. É óbvio que nós não vivemos mais na escravidão debaixo da lei. Mas quando princípios fundamentais da palavra de Deus estão sendo relativizados,
É porque nós já estamos vendo aquele cenário que eu falei de Mateus capítulo 25, quando as 10 virgens dormem as 10. Queridos, não se esqueça disso, as 10 virgens dormem na parábola das 10 virgens. Apenas 5 conseguem receber o noivo ali porque estavam com seus azeites nas lâmpadas. Eu já expliquei isso aqui em outros textos e eu vou falar rapidamente. A parábola das 10 virgens fala a respeito dessas 10 virgens. E ali, queridos, elas estão com essas lâmpadas nas mãos. As lâmpadas nas mãos das 10 virgens representam o recipiente. E eu estou colocando aqui na tela o recipiente, que é a lâmpada. Mas, para que esta lâmpada se acenda, lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Esse recipiente representa a palavra de Deus escrita. E nós precisamos preencher esta palavra, nós precisamos preencher este recipiente com o óleo do Espírito Santo. E aí quando você vai lá para Salmos capítulo 133, nós vamos encontrar ali o texto falando a respeito de uma comunhão dos irmãos e esta unção que é derramada nessa comunhão descendo sobre a barba de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E quando falamos sobre sacerdote, sobre sumo sacerdote, nós estamos falando sobre um homem que representava o povo e fazia orações a Deus. Não se perca aqui. A palavra de Deus, o recipiente que estava na mão das virgens, representa a palavra escrita. E a vida de oração representa... E a vida de oração nós precisamos praticar para que Deus desça com o óleo do Espírito Santo. Então, uma lâmpada, ela é completamente formada quando nós lemos a palavra de Deus, o recipiente, e quando nós temos vida de oração. A lâmpada só é completa quando você lê a palavra de Deus todos os dias e quando você tem vida de oração. Quando você lê a palavra, você pega o recipiente nas mãos. E quando você tem vida de oração, o próprio Deus derrama o Espírito Santo para que você compreenda o que está escrito na palavra de Deus. Então, voltando lá para a parábola das 10 virgens, quando as virgens dormem sem o azeite, significa que aqueles que vão dormir espiritualmente são pessoas que vão abandonar a vida de oração ou a vida de leitura da palavra. É bem verdade que muitos estão abandonando os dois. E isso é muito importante compreender, queridos, porque volta lá comigo, Jeremias no capítulo 6, volta lá no versículo 10. Quando ele fala assim, que as pessoas estariam com os ouvidos incircuncisos, ele está falando exatamente das virgens imprudentes, ou seja, pessoas que vão dormir espiritualmente e não conseguirão discernir o que Deus está falando e o que Deus está fazendo neste final dos tempos. E eu sinceramente espero que você esteja com a sua vida de oração e sua vida de leitura da palavra em dia, para que a sua lâmpada esteja acesa, para que a palavra de Deus ilumine os seus caminhos e você compreenda a direção de Deus neste final dos tempos. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e eu te aguardo na continuação desta breve meditação. Que Deus te abençoe e até lá!